sou Ana Caline e começa agora o Manchetes Online de hoje, que é Dia Internacional do Jazz. E essas são as notícias em destaque. Vacinação contra a gripe começa dia 4 de maio em São Paulo. Grávidas e idosos devem ser imunizados. Número de mortes causadas por dengue sobe 560% este ano em nosso estado. Ministro Arthur Quiorio diz que debate sobre financiamento da saúde está apenas começando. E a Organização dos Estados Americanos alerta sobre alto nível de uso de drogas entre adolescentes na América. Eu estou recebendo para comentar os assuntos de hoje o neurologista pesquisador Dr. Guilherme Olival. Vamos à primeira notícia de hoje. Moradores de São Paulo que fazem parte dos chamados grupos prioritários, crianças entre 6 meses e 5 anos, idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, é isso? Puérperas, mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias, indígenas, funcionários do sistema prisional e detentos, pessoas com doenças crônicas e os profissionais de saúde do Estado poderão tomar, a partir da próxima segunda-feira, dia 4, a vacina contra o vírus influenza, causador da gripe na rede pública de saúde. Vamos falar um pouquinho da importância dessa vacinação. Ao longo dos anos, ela foi ganhando até mais importância, doutor Guilherme. Por quê? Por que é tão importante essa campanha? A vacinação contra a gripe é a vacinação contra o vírus influenza, né? E o vírus influenza, ele é o causador da gripe, não do resfriado, do resfriadinho. Né? Qual que é a diferença? Eu sempre confundo. Existe um vírus chamado vírus influenza que causa a gripe. E existe uma centena de outros vírus que causam os resfriados, que é mais as infecções que pegam a região do nariz, da boca, que é muito mais leve. A gripe, normalmente, ela derruba. Essa gripe é uma gripe descendente daquela gripe espanhola que se fala. Então, esse vírus influenza é um vírus que está há muitos anos e que é um vírus que ele derruba o paciente. É um vírus, a sintomatologia é muito mais intensa. E a complicação dele, uma série de complicações que podem acontecer, a principal delas a pneumonia, e ele pode levar, inclusive, ao óbito, as complicações disso daí. Então, a importância da vacinação contra o vírus influenza é justamente para diminuir as complicações, né, das epidemias de gripe de modo geral. Existe uma série de mitos em relação à vacinação contra a gripe. Eu não tomo. Meia culpa aqui. Porque a primeira vez que eu tomei a vacina, eu tive uma gripe muito forte, que me derrubou muito. Eu falei, mas eu me vacino para não ficar gripada? Por que eu tive uma gripe forte assim? Existem duas coisas em relação a isso daí. É o seguinte, em primeiro lugar, que a vacinação contra a gripe, ela é só contra o vírus influenza. Entendi. Então você tá liberada para pegar todos os outros vírus que vão te dar o resfriado, que podem até ser um resfriado mais forte. Né? Existe uma segunda coisa. A vacina da gripe ela é feita com partícula de vírus. Não existe vírus ativo na vacina. Isso não impede que o seu corpo cause uma reação contra aquelas partículas e vai te dar um mal-estar, pode te dar até febre, que é reacional à presença daquela partícula no seu organismo. Tá? Então, isso daí você pode ter os sintomas, mas você não está com uma gripe, é uma coisa muito mais transitória, muito mais rápida. Como se fosse um efeito colateral da vacina? É um efeito reacional do seu corpo, justamente produzindo anticorpos contra aquilo. Agora, por que os vírus mudam tanto, doutor? Existe uma outra questão, Ana, antes. É o seguinte, a vacina vai sair agora. Dia 4 de maio, segunda-feira. Então, assim, não adianta nada você tomar a vacina depois do inverno. Então, se você toma a vacina, ela demora um tempo para você criar imunidade. Por isso que a gente faz agora, em 4 de maio. A gente tem que correr, porque todo mundo tem que se vacinar rapidamente, porque depois fica um tempo incubado até você criar resistência, e aí o vírus vai começar a circular na sociedade e você vai entrar em contato com ele. E o frio está começando, né? Se você demorar para tomar a vacina, a hora que você tomar a vacina, se você entrar em contato em seguida com o vírus, você não está protegido ainda também. Entendi. Então você até pode pegar uma gripe se você demorar muito para tomar essa vacinação, tá?
E por que esses tipos diferentes? Cada vez aparecem outros tipos. Existem subtipos do vírus influenza. Existem subtipos do vírus influenza. Você falou, eu não tomo a vacina. Quem deve tomar a vacina são justamente os grupos de risco. São idosos, são crianças, são pessoas com doenças crônicas, como insuficiência renal, como outras doenças crônicas. Mas eu posso também. Quem quiser e não for deste grupo de risco, pode tomar, mas a vacina não é fornecida pelo governo. Sim. Tá? Então ela deve trazer benefícios, você realmente pode ter um mal-estar em seguida de você ter tomado a vacina, mas você vai prevenir as complicações. Vão também poder ser vacinados contra difteria e tétano, pneumocócica, cada nome ruim, né? Contra pneumonia, meningite, bacteremia, septicemia, que é uma infecção generalizada do sangue, e outros tipos de vacinas disponíveis no nosso sistema de saúde. Nós temos um modelo de imunização, doutor Guilherme? Você acha que nós somos bons nessa área? Existe uma regra de prevenção de imunização, né? Ainda precisamos expandir o acesso dessas vacinações para todas as nossas crianças. Nem todo mundo toma essas vacinas ainda, né? E aí, cada uma dessas vacinas vai prevenir um tétano, vai prevenir uma doença, e muitas dessas doenças depois elas não têm cura. Meningite é uma doença terrível. Que mata, né? Tem que vários mata, tipos. e que você tem vacinação para as crianças e que você vai prevenir o seu filho de ter isso. Depois, pode não ser quando ela é criança, pode ser depois. A gente tem que ser vacinado durante a vida toda, dependendo do tipo de vacina? Porque eu tenho uma menina. Ela nasceu, eu tive um calendário de vacinação que a gente segue à risca. Depois que cresce, a gente já não tem esse calendário, acaba recebendo essas informações, como a vacina contra o HPV, que ela tomou. Mas como acompanhar isso? É preciso estar sempre imunizado, doutor Guilherme? As vacinas, você toma as vacinas até os 15 anos, Sim. Existe um calendário vacinal que deve ser seguido. A partir disso, você faz a vacinação de tétano a cada 10 anos, ou caso você tenha uma exposição, se machucar com ferro enferrujado, alguma coisa do tipo. E existem as vacinas específicas. Por exemplo, existem regiões do Brasil que é recomendado que você tome a vacina de febre amarela. Ou outros países também, que você às vezes precisa até apresentar para entrar em determinados países. Então, a partir dos 15 anos, a vacinação ela é mais situacional ou esporádica. Mas até os 15 anos é super importante seguir o calendário vacinal e seguir a cartelinha. Então, vocês que fazem parte desse grupo prioritário, ou desses grupos prioritários, não se esqueçam, a vacinação começa segunda-feira, dia 4 de maio. Vamos falar um pouco sobre a dengue. Os números estão alarmantes. Vamos lá. O número de mortes causadas pela dengue no estado de São Paulo em 2015 já é de 99 e representa um aumento de 560% na comparação de 2014, quando no mesmo período morreram 15 pessoas. Doutor Guilherme, primeiro eu queria entender o que está acontecendo. Eu lembro que eu nunca conheci tanta gente com dengue como eu vejo hoje. Até pelas redes sociais a gente fica assim meio assustado, porque você vê, meu filho pegou dengue, agora foi meu marido, agora eu estou com dengue. O que aconteceu para a gente ter a sensação de que perdeu-se o controle da doença? A epidemia é justamente isso, né? Então, quando você começa a perder o controle de uma doença que é epidêmica, ela cresce de uma maneira exponencial. Então, um caso vira 2, que vira 8, que vira 36. Então, esse crescimento da dengue nesse ano é um vacilo da população e das autoridades que foi feito no final do ano passado. Então, vacilou no comecinho, depois você não consegue mais controlar. Ainda bem que a gente tem o período do ano, agora vai começar a ficar um pouco mais seco, as temperaturas vão baixar um pouco, todo mundo ficou esperto realmente em começar a cuidar da água parada, da água no vasinho, da água no pneu. E isso, houve uma diminuição dos casos a partir de agora, vai existir uma redução, mas isso é uma lição, porque se no ano que vem a gente continuar com essa mesma displicência, vai ser 10 vezes pior. Agora,
Quais são, só para a gente alertar, os sinais da dengue? Quais são meus sintomas, se eu tiver? Espero não, mas quais seriam os A sintomas? dengue é uma gripe muito forte. Você tem sintoma de febre, de mal-estar, de cansaço. As características dela mais específicas são: ela dá muita dor muscular, dá uma dor atrás dos olhos, que pode acontecer ou não, né? Pode ter algumas pessoas que relatam um gosto um pouco metálico, um pouco amargo na boca, mas de modo geral ela é uma gripe que é muito forte, que dá muita dor muscular. Agora, essa dor é proveniente do quê? Porque todo mundo fala, algumas pessoas até falam que é uma dor insuportável. Por que essa dor tão forte? O vírus ele acaba fazendo pode fazer uma infecção na célula muscular. Existe toda uma inflamação ao longo do corpo que é dolorido, né? Que derruba a pessoa, por isso ela fica dengosa, né? O próprio nome já... Fica dengosa, fica prostrada, né? Então, no caso de você estar com esses sintomas, isso pode ser uma dengue. E no caso de você estar com esses sintomas e apresentar qualquer fenômeno hemorrágico, leia-se, sangramento na gengiva na hora de escovar os dentes, ou um sangramento nas fezes, ou uma mulher que não está no período menstrual apresentar um sangramento vaginal. Então, aí você pode estar falando de uma dengue hemorrágica e isso realmente É essa que exige, mata, doutor? Essa é a mais perigosa. Essa é a mais perigosa. Agora, por que a gente também vê casos assim? A pessoa vai para o hospital com sintomas, aí ela volta para casa com observação, aí ela faz um exame que demora um pouco o resultado. Por quê? O diagnóstico da dengue, ele é por sorologia, que é um exame de sangue, que demora alguns dias. Não só ele demora alguns dias para sair o resultado, como se você for no primeiro dia no hospital, ela ainda não está positiva. Entendi. Normalmente, depois do quinto dia de sintoma, ela já começa a dar positivo. Ela se baseia na formação dos seus próprios anticorpos contra a dengue, e aí o exame vai lá e lê que você está com anticorpo, então que você deve estar com dengue. Por isso que muita gente vai e volta? É isso no hospital? Não, se a pessoa está com dengue, mas está se sentindo bem, não está com nenhum sinal de gravidade, ela deve fazer o tratamento dela em casa. E aí ela só vai pegar o resultado depois. Então você vai tratar muito mais os sintomas, você vai hidratar, vai indicar que a pessoa tome muito líquido, que ela faça repouso, né? E o tempo de cura, qual é a média? Qual o tempo médio para curar? A dengue é de 7 a 14 dias. Existem casos que os sintomas prolongam mais, existem casos que são um pouco mais rápidos. O senhor acha que essa epidemia que está aí, essa coisa mais descontrolada, está dando um alerta? E o ano que vem a gente pode esperar uma situação melhor nesse caso? Que é aquela coisa, né? Todo mundo quer a feira, mas ninguém quer a feira na porta de casa. Todo mundo fala assim, olha, vamos nos cuidar. Mas quando tem a doença próxima, as pessoas se alertam mais. E com a dengue está muito próxima de nós. A gente está conhecendo pessoas que têm a doença. Antigamente falava assim, eu não vou pegar a dengue, não conheço ninguém que pegou dengue. Então, eu não me preocupava tanto. Essa proximidade da doença com a população dá esse tipo de alerta? A população vai precisar ter uma postura desde antes de começar o verão, e as autoridades sanitárias também têm que fazer uma vigilância muito mais rígida do que foi feito. Depois que a epidemia começou, isso é controle de dano, multa, aquilo. Mas esse é um controle que tem que ser feito ao longo do ano, é uma educação que tem que ser feita ao longo do ano para no momento em que é o momento de piora disso, que é o verão, isso está controlado. A Aedes tem a Aedes o ano inteiro, não é só no verão, é que é pior. Agora, assim, se ele pica uma pessoa com dengue e ele vai e pica outra, aí a pessoa pega a dengue. Então, você pode ter, os casos de dengue, eles devem continuar ainda agora, ao longo do ano. Eles não vão interromper. É que agora foi realmente um Deus nos acuda, foi uma situação alarmante, né? Os hospitais lotados, tendo que criar campanha de atendimento né, todo de atendimento em regiões especiais. Então, isso daí foi uma situação descontrolada, né? Tem algumas regiões que têm mais casos, doutor? Tem, assim, características de regiões que têm mais casos de dengue ou não? Porque a gente vê assim, cidade tal
recorde de casos, cidade tal, um número menor. Tem alguma coisa geográfica que influencia nisso? A gente fala que o mosquito da dengue, ele se reproduz, ele pica aonde é o ninho dele. Ele não voa longe, ele fica ali Entendi. por volta de 200 metros de onde é o ninho dele. Então, aonde você pegou dengue, foi ou no seu trabalho ou na sua casa. Foi a população daquela região, os seus vizinhos que não cuidaram, foi você que não cuidou, né? Então, isso daí é uma coisa regionalizada. É óbvio que existem os terrenos baldios, existe uma série de locais que são da preocupação da entidade pública. Quer dizer, então não adianta eu cuidar da minha casa e o meu vizinho não cuidar. É uma coisa da comunidade. Porque o bicho pode estar por ali. E o mosquito que te picou, ele está morando com você, ele está na sua quadra. Ele está morando ali do lado de você. Então, é uma ação conjunta e eu acredito muito na prevenção, né? A gente sempre fala que a gente não tem a cultura da prevenção. Mas chegou a hora de aprender isso, né, doutor Guilherme? A gente estava falando de vacina agora e agora de cuidado realmente para diminuir esses casos no ano que vem, né? Vamos falar agora sobre financiamento da saúde. O ministro da Saúde disse que as discussões sobre essa questão de melhorar os recursos da saúde estão apenas começando. Vamos lá. O ministro Arthur Quioro disse que há atualmente um grande processo de discussão em todo o país e que mobiliza trabalhadores, gestores e pesquisadores na tentativa de definir uma nova fonte de financiamento para a saúde. A gente já teve o exemplo da CPMF, doutor Guilherme, né? Que foi um sonho do doutor Adib Jatene e, na minha opinião, a ideia era muito boa, né? Foi uma ideia boa caso o dinheiro tivesse sido destinado à saúde. Aí começou aquela problemática toda, o dinheiro acabou sendo desvinculado da saúde, mas era um bom método de financiamento da saúde. Que método você acha que vem agora? Que tipo de fonte o ministro está querendo aí trazer para a saúde? A gente mora num país que tem algumas coisas muito boas e algumas coisas muito ruins, né? Então, sem dúvida nenhuma, existe uma lei no Brasil, que é a lei do SUS, que diz que todas as pessoas em território nacional, não precisam nem ser brasileiros, têm direito à saúde integral. Então, se qualquer pessoa que cair na rua, que precisar de um transplante que seja, ela tem direito a um atendimento médico integral. O modelo é perfeito, né? Inclusive as medicações, inclusive cirurgias, inclusive tudo. Esse é um modelo que muitas vezes a gente para pensar e a gente não pensa como ele é um modelo bonito. Fora do Brasil, a realidade não é essa. As pessoas precisam se virar para pagar o tratamento médico e ponto final, né? Ou então, para elas terem acesso, precisa ter uma série de regras, ou elas precisam estar registradas no emprego, como já foi um período no Brasil. Então, por um lado, ele é extremamente inclusivo. Sim. Agora, por outro lado, como que você vai pagar essa conta? Então, essa é uma pergunta que não tem solução. Como é que você vai cobrar um valor de todos os brasileiros para que consiga pagar uma conta de saúde de todo mundo, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa para a gente conseguir recurso para a saúde, sem dúvida nenhuma, é combater a corrupção. Claro. Porque a verba é desviada de maneira descarada. A gente acabou de ver o caso Petrobras, né? Hoje eu estava vendo, só um advogado recebeu mais de 150 milhões. A gente está falando de uma pessoa, né? A gente não sabe ainda aonde vão chegar esses desvios. Se isso não acontecesse, isso na saúde seria muito bem recebido, é isso? Não, exatamente. Eu trabalho na Santa Casa, tem acontecido aqueles escândalos, Sim. quer dizer. Existe muita gente interessada em fazer a administração correta, em organizar as coisas, em deixar de maneira correta. A primeira coisa é uma boa administração e um uso correto da verba. Isso daí precisa ser cobrado por toda a população, né? Então, essas coisas que têm acontecido na Santa Casa são super importantes serem acompanhados por todos, existir um movimento de toda a sociedade. Por outro lado, a sociedade, o cidadão já é sobretaxado. A quantidade de impostos que ele já paga é uma coisa descomunal.
E para onde estão indo esses valores, esses recursos? Eles estão sendo mal aproveitados. Então, um ministro que fala em colocar mais uma nova taxa para pagar o sistema de saúde, ele vai ser linchado. Não tem... Ele descartou a CPMF, mas quem vai garantir que, não, de certa forma, não vai ser criado outro tipo de imposto ou taxação para garantir o funcionamento da saúde? Eu acho que o movimento que a gente precisa ter no Brasil é um movimento de diminuir a taxação ao cidadão, de aumentar a eficácia da utilização dessa verba e de justamente começar a punir essas pessoas que são os corruptos, que fazem o desvio, que fazem o uso irregular disso daí. Com isso, a gente já consegue resolver 90% dos problemas de saúde. O recurso da saúde é carimbado, né? Como o da educação. É falta de gestão, então? Porque, por exemplo, a gente está falando de um orçamento, vamos dar como exemplo o estado de São Paulo, que é o maior estado da federação. Um orçamento de mais de 200 bilhões por ano. E claro que as áreas de mais investimentos são exatamente saúde e educação. Por ter uma necessidade de um percentual certo para isso. A má gestão leva a essa realidade, doutor Guilherme, porque a gente sabe que médico, sistema público, o senhor sabe, não ganha tão bem. Tem dificuldades, às vezes falta medicamentos, às vezes tem falta de leitos, a gente ainda vê aquelas coisas de pessoas nas filas, né? A falta de gente morrendo ainda em hospital. É uma má gerência. Existe um modelo de gestão no mundo que possa ser copiado para a gente dar uma certa qualidade no atendimento à saúde do brasileiro? O atendimento à saúde no Brasil, ele sofre com uma série de coisas, por exemplo, a superlotação. Como é que você abre um sistema de saúde que é para 200 milhões de brasileiros, você não tem verba para isso, você não tem o profissional bem educado em todas as áreas da gestão hospitalar, porque o brasileiro ainda sofre com o problema da educação. Então, você tem dificuldade de encontrar profissional qualificado em todas as áreas da gestão. E você ainda tem o malandro que vai querer tentar fazer o esquema, tentar fazer o desvio, tudo isso. Então, todas essas linhas precisam ser corrigidas. A gente tem uma série de exemplos, de vez em quando a gente ouve falar, o hospital tal foi um exemplo de gestão, conseguiu otimizar os recursos e fazer coisas fantásticas. A própria Santa Casa foi assim um dia. A própria Santa Casa está tentando justamente retomar esse ritmo, tentando realizar esses modelos de gestão de sucesso, né? E justamente cobrar de quem deve ser cobrado, arrumar o que precisa ser arrumado e fazer o atendimento à população. Muitas fecharam, exatamente por causa da tabela do SUS, que não cobre o custo dos procedimentos. Então, tem cidades que só tinham a Santa Casa como atendimento de saúde à população. E a gente vê essas santas casas fechando. E aí o que acaba acontecendo? A população vai buscar atendimento em outra cidade. A gente só vê o Hospital das Clínicas de São Paulo. Tem gente que vem até do Paraguai. De onde você acha? Sou da Argentina, ou sou do Paraguai e vim buscar atendimento no Brasil. Aí fica difícil. A tabela do SUS, Ana, ela paga muito bem e ela paga suficiente para qualquer hospital se gerir. É mesmo, doutor? O problema não é esse. O problema é a má gestão, o problema é o desvio de verba, o problema é a impunidade que a gente tem no Brasil. Então, quando você tem a tabela do SUS, ela não paga mal. O problema não é esse. O senhor é o primeiro que eu ouço falar isso, o primeiro médico, a maioria reclama muito. A tabela do SUS, ela dá lucro para qualquer instituição de saúde. Desde que bem A questão é aplicado. que não é fácil de você fazer uma boa gestão, não é fácil de você encontrar profissionais bem qualificados. Então, enquanto no país a gente não tiver educação e a gente continuar com esta impunidade, vai ser muito difícil da gente conseguir levar a cabo este modelo do SUS, que é um modelo bonito, que é um modelo igualitário, porque para você levar a cabo um projeto desse, você precisa tirar água de pedra, você precisa de um monte de gente envolvido em fazer com que todas as pessoas tenham direito à saúde. Que é isso que todo brasileiro, né? Todo brasileiro paga para isso. Porque paga seus tributos em dia. E se não paga, sabe que o preço é muito maior depois. Vamos falar um pouquinho agora, tem um tempinho aí para falar sobre o aumento do uso de drogas entre os adolescentes. Vamos lá.
O uso de drogas entre os adolescentes na América está em um nível elevado, advertiu um relatório divulgado pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, em um cenário marcado pelo crescimento no consumo de heroína. Doutor Guilherme, é por isso que as populações estão envelhecendo? A gente tem o quadro hoje no Brasil de muito jovem morrendo, né? Negro, até os 24, 25 anos de idade, e o aumento da expectativa de vida fez o Brasil deixar de ser o país dos jovens, que era assim há 15 anos atrás. A droga influenciou nisso? Não, a droga, o que influencia o envelhecimento de uma população é simplesmente o desenvolvimento socioeconômico dessa região. A morte de jovens não influencia nisso? Não, isso No daí aumento da população mais idosa? Contrário, isso daí é porque aumenta a população idosa, as pessoas não morrem tão jovens, então elas envelhecem, e os casais cada vez têm um menor número de filhos. Então, esse processo de envelhecimento da população aconteceu em todos os países desenvolvidos antes, e agora até nos países, a gente ouve falar no Japão, no Canadá, a população é mais idosa do que jovem. Sim. Né? Mas a questão do uso de drogas aqui é uma questão de acesso. Então, você tem um acesso fácil às drogas. Né? E é uma questão também da percepção de risco e da expectativa de futuro que esses jovens têm. Agora, mostra aqui que a cocaína já foi uma droga meio esquecida, né? Perdeu espaço para o crack, aí depois surgiu o tal do Onyx e outras drogas que vão aí, a criatividade, né, desses traficantes é muito grande. Mas retomar, né, maconha, cocaína e até a heroína estão voltando às mãos dos jovens. Por que esse movimento, na sua opinião? O que acontece é o seguinte, a droga, nesse contexto Brasil, ela é a droga barata. Então, não se usa cocaína, se usa pasta de cocaína, se usa o crack, que são subprodutos da droga. São o lixo do lixo do lixo. E são extremamente baratos. Conforme existe um aumento da renda, do dinheiro na sociedade, aí você consegue voltar a vender heroína, que é uma droga extremamente cara. Fazia mais de 10 anos que não se encontrava heroína no Brasil. E agora essa droga voltou. É uma droga extremamente aditiva, extremamente viciante. Existe estudo que fala que com um único uso a pessoa pode ficar viciada. Então, assim, a questão do uso, do acesso às drogas, é a questão justamente da facilidade de encontrar isso daí, da impunidade associada a isso e da falta de perspectiva de futuro daquele jovem. Agora, doutor, o senhor que é neurologista, qual que é a droga mais potente que a gente tem hoje? Não existe uma comparação de potência porque elas têm efeitos em regiões diferentes do cérebro. Né? A gente sabe, por exemplo, das drogas que no Brasil, para mim, é a droga mais destrutiva do ponto de vista societário, é o crack. É uma droga extremamente barata, é uma droga que você vê de maneira disseminada, né? E o efeito é muito rápido? É extremamente destrutivo para o corpo. Em 2, 3... Teve o caso daquela menina que saiu na Veja. Que era modelo? Que era modelo. Você vê assim, em 2, 3 anos, acaba com todos os órgãos da pessoa. Dente, pele, cérebro. A pessoa fica em estado de miséria. Hoje eu vi mais parece que foi um ator que fez Cidade de Deus, e hoje ele mora na Cracolândia. Agora o questionamento que eu faço, até como mãe, né? Você tem uma Cracolândia visível, né? Pessoas morando naquele lugar. Você vê as pessoas usando a droga. E, de repente, a gente não vê uma iniciativa forte e contínua para tirar aquele povo de lá e tratar. O que está faltando, na sua opinião, como médico? Olha, para você como mãe, o que eu diria para você é o seguinte. Tem 2 pontos importantes que precisam ser educados a todos os jovens. Né? Então, a primeira coisa, que existe um hábito de ser ensinado para o jovem que fala assim, droga é ruim. Se droga fosse ruim, ninguém usava. Sim. A droga, ela causa um bem-estar, ela causa uma sensação de euforia, o tal do barato. Sim. Né? Então, é uma sensação boa. É uma sensação boa. Então, a questão não é que a droga é ruim. A questão é, a droga ela é boa, mas ela tem uma consequência. Os efeitos são ruins. Então, eu acho que isso é o primeiro ponto que precisa ser tocado em todos os jovens.
O segundo ponto é você trabalhar a expectativa dele em relação à vida, em relação ao que ele quer para o futuro dele. Porque se a droga faz mal, mas ele não tem nenhuma perspectiva de futuro, ele não vê uma vida melhor à frente, ele não tem algo para batalhar, ele não vê justiça, não tem porquê ele não usar. Então dane-se, eu me destruo, não vale nada a pena. Então essas duas questões são muito importantes. Então é bom manter o diálogo com seu filho, falar exatamente isso. A droga é boa, mas os efeitos dela são terríveis. Eu quero agradecer a presença do Dr. Guilherme Olival, quero agradecer a você. O Manchetes Online vai ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.